O mundo digital é o negócio dela, não teve como escapar. Mesmo se formando em administração, Nina Silva seguiu carreira na área de tecnologia. Investiu no estudo de sistemas de informação, logo virou uma consultora de TI. Chefiou diversas equipes, trabalhou em várias multinacionais, inclusive fora do país. Essa experiência se juntou à vontade de empreender e ao desejo de que a criação de um novo negócio fosse a porta de entrada para a transformação de muita gente. No caso, a transformação da população negra. Ela é o foco dos projetos do Black Money, movimento criado por Nina. Ele é um centro de inovação, oferece treinamentos em gestão e tecnologia e é aquele lugar que dá o pontapé inicial para quem quer aprender a empreender. O trabalho ganhou fama e Nina Silva também. Ela está na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. E em 2018 foi eleita uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo com menos de 40 anos. O Impressões hoje veio para São Paulo conversar sobre educação financeira, empreendedorismo, tecnologia, um papo com a Nina Silva, fundadora do movimento Black Money. Obrigada por estar aqui com a gente, Nina. Eu que agradeço, Catiúcio, o convite de toda a TV Brasil e também do programa Impressões. E quantos anos tem o Black Money? Bom, o Black Money é um bebê de 2 aninhos, né? A gente costuma dizer que não somos nenhuma novidade, não reinventamos a roda. Black Money é uma ideologia que nasce há mais de 100 anos atrás com Marcus Garvey, que nada mais é que circular a riqueza por mais tempo dentro da própria comunidade. A gente vai entender e esmiuçar isso já já. Eu queria antes só que você me contasse como é que a Nina chegou no mundo da tecnologia. Você é formada em administração e o movimento Black Money é fundamentalmente ligado a essa área de tecnologia. Como é que foi migrar ou chegar nesse ponto? Para mim foi muito interessante poder estar, né, numa caminhada de me ver enquanto uma profissional de ADM até também me especializar em algumas áreas de TI. E essa caminhada vem muito impactada pelas oportunidades que foram surgindo ao longo da minha trajetória enquanto estudante na universidade, né? Eu não queria fazer ADM, eu tenho uma irmã, a doutora Carla Verônica, estava se formando em psicologia na época, e falou para mim que eu tinha que fazer administração. E eu queria ser advogada. E ela, não, você tem que fazer administração. E eu perguntei, mas por quê? Só porque eu sou boa em números? Ela, não, administração não tem nada a ver com números. É porque você é muito boa com pessoas, é muito boa em comunicação, tem um olhar de gestão, um olhar sistêmico, holístico. E também é uma pessoa que consegue influenciar de uma maneira que eu não consigo influenciar nossos pais da mesma maneira que você. Então, você seria uma ótima gestora de equipes e de negócios. Que é o que você faz também hoje, né? Sim, e que acabou abrindo um leque de oportunidades, tanto pelo adentrar em tecnologia, quanto também esbarrar em vários campos que o próprio movimento Black Money atua, como marketing, finanças e a própria tecnologia. Aí você se especializou. Que cursos que você fez nessa área? Sim, eu tive a oportunidade de maneira autodidata, por oportunidade de entrar num projeto de implementação de um sistema específico, na época que eu fazia um trainee numa multinacional, e precisavam de uma usuária-chave que entendesse a área de logística como um todo. Eu já estava há 1 ano naquela empresa, tinha feito algumas rotações, né? A gente chama famoso job rotation. Eu já tinha feito algumas rotações em algumas áreas dentro de logística. E aí me convidaram a ingressar no projeto para trazer a vivência desses processos da área para poder ser espelhado dentro do sistema. Quando eu vi que aquilo era uma oportunidade, né, principalmente de entrar numa área que não era explorada, isso em 2002, 2003, que tinha muita oportunidade e que também tinham poucas pessoas especializadas, durante o dia eu trabalhava. No final do dia, antes de ir para a faculdade, eu imprimi o help do sistema e eu desfolhava o help 2, 3 páginas por dia e configurava o sistema por mim mesma. E foi assim. Foi aprendendo sozinha? Sim, durante 1 ano eu fiz 400 páginas de um fichário e ao final do projeto eu fui, né,
convidada a ser consultora júnior do sistema. E aí eu fui entrar para uma consultoria de tecnologia da informação, acabei ganhando algumas oportunidades também de tirar certificações internacionais nesse sistema, certificações que na época custavam 15, 20 mil reais e que certamente nem agora, muito menos naquela época eu teria possibilidade de cobrir. Essas certificações, a empresa que você estava fazendo esse trabalho que acabou bancando? E acabou que as consultorias que trabalhavam para essa empresa viram o potencial e me convidaram a integrar o time. Inclusive, você trabalhou em grandes empresas, acho que Honda é uma dessas? Sim, trabalhei na Honda, South America, trabalhei também na própria L'Oréal, prestei serviço para a L'Oréal. E já dentro dessa área de tecnologia? Já como gerente de sistemas, gerente de projetos. E aí a Nina, estou perguntando tudo isso para saber como é que ela chegou no Black Money. Você está vendo nessa trajetória que foi te levando da administração para a área de tecnologia, gerindo projetos, e agora você gere um chamado Black Money. Como é que foi para chegar lá, dessas empresas para o Black Money? Então, foi tudo, essa questão, a gente não está acostumado a ter portas que parecem que estão se abrindo, né? E aí, quando você vê aquela brechinha, você vai com tudo. Só que quando você vai absorvendo e observando, você não está sendo realmente absorvida da melhor maneira, porque você está dando 200, 300% de si, né, tentando mostrar o seu melhor, pensando que muitas das vezes alguma dificuldade dentro do seu dia a dia, ou algum olhar, ou algum problema de comunicação dentro do seu time é por problema seu e não por conta do ambiente. Eu acabei esbarrando em alguns times com a questão de as pessoas virem falar da minha capacidade de entrega, mesmo entregando saves, né, resultados muito maiores que outras pessoas. Pessoas me questionando em relação à questão da língua estrangeira, mesmo já tendo sido formada em 2 línguas estrangeiras. E eu vendo que outros pares, pessoas, gestoras como eu, não eram cobradas da mesma maneira, pelo contrário. E aí eu comecei a observar que os lugares em que eu estava, mesmo lógico, trabalhando, recebendo o meu salário, mas não recebendo o mesmo salário que as outras mulheres, não recebendo o mesmo salário que os outros homens brancos que ali estavam. E eu olhava para o lado e não via nenhuma outra pessoa negra naquele ambiente. Mesmo dentro dos times em que eu estava integrada, quanto fora, dentro da própria consultoria ou no cliente. Eu comecei a galgar espaços de liderança e quanto mais espaços eu fui absorvendo, mais estranho ficava o ambiente em relação a pertencimento. Isso tudo fez você pensar em criar um ambiente próprio? Sim. Gerar um protagonismo em um outro local? E aí entender, né? Construir espaços próprios, muitas vezes até mesmo para poder competir no mercado que não está preparado para trabalhar o que realmente seria igualdade de oportunidades. Você absorver, parecer que está dando oportunidade, mas trazer caminhos muito mais tortuosos para essas pessoas. E aí a gente fala de mulheres na tecnologia, falamos também de pessoas negras em espaços de poder, é você fazer com que essa pessoa seja um mártir. E agora, explicando mais detalhadamente o Black Money, você chega a fundar o Black Money, o que ele é? Traduz para mim. Sim. E só fazendo o gancho, né, em 2013 eu tive um burnout dentro dessa linha aí de ir galgando cada vez mais oportunidade e chegar cada vez mais longe e entender que as entregas que eu ia fazendo, elas eu não tinha o reconhecimento nem social, nem o reconhecimento financeiro. E aí eu fui trabalhar como pessoa jurídica e trabalhar horas e horas e horas a fio até que eu cheguei num nível de colapso. Fui morar fora, morei nos Estados Unidos um tempo e lá eu comecei a observar que o meu problema não era sair do Brasil, o meu problema não era sair da tecnologia, e sim entender que a tecnologia ela poderia ser mais inclusiva.
poderia ser mais realista, porque a tecnologia ela tem que ser uma tecnologia voltada para a sociedade. E o que é a sociedade, se não todas as pessoas? E que essas pessoas são diferentes. Então, se a tecnologia não é feita por todas essas pessoas, ela nunca vai impactar as pessoas que ela tem que impactar. Né? Então, eu retornei ao Brasil, ainda voltei para algumas multinacionais e fui começar a estruturar como que eu poderia fazer diferente. Foi quando eu conheci o meu sócio Alan Soares, há 2 anos atrás, ele dialogando da mesma maneira no mercado financeiro. Né? Um trader de mercado que sempre gerenciou grandes carteiras e sempre falou, por que eu trabalho... Ele também é negro. Também um homem negro, na faixa dos 37 anos de idade, 38, e questionou por que eu sempre fiz com que as mesmas pessoas que já possuem riqueza ganhassem ainda mais, aumentassem a sua riqueza. Por que eu não posso fazer com que essa riqueza ela seja um pouco mais democrática como ela tenha que ser? Por que não todas as pessoas não possam Se a gente for ver pela lógica do capitalismo, é a oportunidade que você tem de fazer um negócio, né? De você gerar isso independentemente, eu acho que inclusive de raça, né? Quando você tem esse tino para criar, você consegue produzir uma riqueza. E produzir e fazer também o dinheiro trabalhar para você. E não você ficar a sua vida inteira trabalhando por dinheiro. Sim. Que o dinheiro só nada mais é do que a moeda de troca do seu trabalho para com a qualidade de vida que você queira ter. Né? Então, como que a gente consegue trazer essa oportunidade para pessoas iguais a nós? Esse era o questionamento dele dentro do mercado financeiro, esse era o meu questionamento dentro... Aí a gente costuma dizer, o FIM encontrou o tech, e aí a gente abriu uma fintech, que é o movimento Black Money, que é um hub de inovação tecnológica para emancipação e autonomia da comunidade negra no Brasil e no mundo. Porque a gente dialoga transgeograficamente, a gente não pensa que uma pessoa negra passa por determinada coisa apenas no Brasil. Nós temos um contexto histórico, sim, precisamos adaptar algumas questões locais, mas também temos muitas similaridades com a população diaspórica na Colômbia, com a população negra diaspórica nos Estados Unidos e até mesmo com vários países africanos, população negra. E a tecnologia é um local importante de atuação, porque é um dos trabalhos que mais vai abrir vagas de trabalho sempre nos próximos tempos, inclusive já vem com essa tendência e vai continuar. E é uma área que precisa de mão de obra, né? A gente estava conversando antes de gravar, falta gente para trabalhar, né? Sim, hoje a gente tem, a tecnologia a gente não consegue, sobra, né, em algumas áreas, e são áreas que muitas vezes têm uma especificidade, que pedem um know-how muito específico e uma senioridade muito alta, e aí ou então são áreas muito novas e que a gente ainda não tem pessoas completamente formadas nessas áreas. O que a gente vem dialogando com as empresas e também enquanto sociedade civil é como nós nos preparamos para estarmos nesses espaços ou construirmos os nossos e também para entendermos que o processo de desenvolvimento tem que ser contínuo e não acharmos que as pessoas já têm que vir preparadas, porque não vai ter preparação possível nesse mundo tecnológico que cada hora você está obsoleto, cada hora uma coisa nova vem. Então você programava numa linguagem há 5 anos atrás que hoje em dia não é mais utilizada. Então o que se faz com esse profissional? Se coloca na rua ou se trabalha a transformação e desenvolvimento dele ao longo do período? A gente vai falar mais sobre educação financeira depois do intervalo e a gente volta já. Estamos de volta aqui com a Nina Silva. A gente estava falando no bloco anterior de educação, de tecnologia e de Black Money, e é tanta coisa para falar. E eu quero que você me diga logo, quem é que pode participar do Black Money? É um serviço gratuito? Como é que funciona? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Sim, o Black Money nós temos 3 áreas, né? Comunicação, educação e serviços financeiros. Quando a gente fala de comunicação,
nós estamos falando dos nossos eventos e também do nosso site, os conteúdos que nós divulgamos. Então, eventos, conteúdos, todos estão disponíveis tanto na web, né, nas nossas redes sociais e site, www.movimentoblackmoney.com.br, e os nossos eventos são abertos para pessoas negras e não negras, principalmente para profissionais e empreendedores negros que querem alavancar seus negócios. Nós colocamos conteúdos nos eventos e também levamos empresas que falam que não sabem onde encontrar profissionais negros capacitados. Aí a gente apresenta esses profissionais nesses eventos. Mas pessoas não negras também são bem-vindas a estarem fomentando o ecossistema. Quando a gente fala do braço de educação, aí nós temos algumas limitações, né? Porque nós temos alguns programas que são modelos de aulas, método Nina Silva, feito para alavancar profissionais negros e empreendimentos negros na área de tecnologia. Para isso, nós buscamos apoio de editais e esses editais a gente limita para que a gratuidade seja para pessoas negras. Então, quem pode, muitas vezes tem que ficar de olho nas nossas comunicações, então tem que entrar no site, se inscrever na nossa newsletter, a gente está sempre lançando, divulgando quando tem novas turmas abertas. E também temos conteúdo online com toda essa bagagem. Então, você forma uma comunidade de pessoas negras interessadas em educação, interessadas em tecnologia, e é um serviço que é gratuito. Isso. E nós temos nos nossos próprios cursos, então, desde marketing digital, programação básica em Python, modelagem de negócios com design thinking e inside sales. E também temos os cursos dos nossos parceiros, como, por exemplo, a Biacademy, que dá MBA gratuito para empreendedores negros online. Então, hoje nós temos 10 pessoas fazendo o curso e vai ter lá o certificado no final, registrado pelo MEC. Nós temos também parceria com a Rock Content, que a cada mês cede 100 bolsas de cursos online gratuitos. São cursos que são pagos normalmente na plataforma deles, mas a gente conseguiu abrir essa parceria e simplesmente precisam ser pessoas negras e empreendedores negros que comprovem que não podem arcar com aquele custo. Nina, você falou agora de especificamente um serviço de educação para os negros e ainda há pouco você falou que os brancos podem participar. Podem nesse caso também? De educação gratuita, não. Onde é que eles entram? Eles entram na parte de também poder ter acesso a esses conteúdos com desconto, muitas das vezes, e quando poderem pagar e estar fomentando o Black Money, né? Porque praticar o Black Money é você ser intencional no seu consumo. Se eu vou e pago um curso do movimento Black Money, eu estou injetando o meu capital dentro de um hub que depois vai potencializar para pessoas negras que não podem ter acesso àquele conteúdo. Nina, e como é que está a procura por esses cursos? Nossa, a gente acabou de lançar a parceria com a Rock Content e 12 horas nós tivemos 300 acessos, 300 cadastros. E aí são cadastros que a gente tem que realmente olhar para ver se são pessoas que podem, né, ou não pagar. Esses cursos são online? Pode participar do Brasil inteiro? São online e a gente tem curso desde 2 horas de duração até 10 horas e que viabiliza desde curso básico a pessoas que queiram tirar uns certificados de cursos de maior imersão. Então, para a gente é a possibilidade também de dialogar com pessoas que muitas das vezes não sabem as siglazinhas que a gente fala muito hoje em dia, SEO, mindset, startup. A gente brinca muito que o movimento Black Money também é essa porta de entrada para essa sopa de letrinha tecnológica. E a abrangência do Black Money hoje? A gente está falando de uma busca que você considerou alta pelas inscrições e hoje ele abrange quantas pessoas? Qual é o universo hoje de pessoas que são beneficiadas pelo movimento? Nós somos impactados diretamente por mês por 80 mil pessoas, né, em relação às nossas redes e também mailing eventos. Isso a gente falando nível Brasil, mas a gente tem também interações Europa, África e Estados Unidos. É importante, quando a gente fala de população negra,
pontuar que a gente está falando de 56% da população brasileira, são cerca de 115 milhões de pessoas, então não é... Esses são dados do IBGE. São dados do IBGE, juntando os pardos com os negros. Isso. Pardos e pretos, né, autodeclarados, ninguém botou nada, assim, ninguém obrigou a ninguém a falar se é negro ou pardo. Então a gente está falando de uma maioria populacional que hoje é 2/3 dos desempregados do país e 53% dos empreendedores, microempreendedores que não possuem acesso a crédito nem a serviços financeiros. Você falou aí, né, em 2/3 de pessoas desempregadas. A gente inclusive vive numa crise financeira. O Brasil aí já tem um tempo, né, que está com um altíssimo número de desempregados. O movimento Black Money conseguiu ajudar de alguma forma a diminuir o número desses desempregados? A gente vem trabalhando a educação e pautando também empresas que muitas vezes querem divulgar as vagas e aumentar o número de diversidade dentro do seu corpo de trabalhadores. Então a gente conecta tanto essas pessoas que passam por os nossos cursos a essas empresas que querem sim absorver uma mão de obra que está em desenvolvimento, que é qualificada e ao mesmo tempo é uma mão de obra diversa que vai entrar na empresa e vai trazer também um ambiente de melhor solução. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de aumento de performance. Quando você fala de educação, Black Money oferece uma capacitação na área de tecnologia. Vamos falar de algum case de sucesso. São diversos cursos, mas você já tem um produto que saiu do Black Money, um case que você possa dizer, isso aqui foi da gente? Nossa, a gente tem alguns, assim, a gente fica muito feliz que hoje nós temos as Josefinas lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma aluna, a Airá Nascimento, ela fez o Africa Tech, que é o nome do nosso braço educacional, que foi uma edição só para mulheres negras empreendedoras, e dessa turma ela abriu um coworking colaborativo para mulheres na Baixada Fluminense. Então são mulheres que hoje colaboram umas com as outras e ainda vendem seus produtos, toda a verba também vai tanto para alavancar a vida dessas mulheres quanto para manter o espaço de coworking, né? Nós temos o próprio coletivo Pretaria, também no Rio de Janeiro, que as sócias, elas se conheceram no curso. Então, é muito legal. A Amália e a própria Catiúcha, elas se conheceram no curso, se identificaram e falaram, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa junto, somos da área de comunicação e não temos alavancagem dos profissionais de comunicação e publicidade negros no Brasil. Então, hoje elas trabalham para fazer a movimentação desses profissionais. A gente fica muito feliz de ver que do Africa Tech, muitas vezes a gente sai com empreendimentos, negócios e soluções de alta performance e não apenas de subsistência. Pelo que eu entendi do consumo intencional, seria a comunidade negra consumindo os próprios produtos, né? E aí, quando você tem dentro do capitalismo, você tem uma lógica de mercado, da livre demanda, da liberdade do consumo, você procura aquele melhor produto pelo menor preço e tem ali essa lógica funcionando. Quando entra o movimento Black Money, parece-me que ele entra com um novo elemento ali desse consumo intencional. Como é que funciona isso? Dá para realmente colocar mais um elemento nessa lógica de mercado? Os asiáticos não é automático. Quando você fala com uma pessoa asiática de um almoço, ela vai na Liberdade comer, ela vai em Chinatown se estiver nos Estados Unidos. Ela acaba consumindo dentro da própria comunidade e incentivando também negócios entre os seus. E você consegue ampliar isso para fora da comunidade negra, os brancos também consumirem, para fazer uma integração de uma forma mais complexa? Sim, a gente consegue fazer essa valorização. Como a gente tem uma cultura, a cultura negra hoje, ela é valorizada como uma cultura exótica, como uma cultura rica e até mesmo uma base cultural para o Brasil, mas o dinheiro em si, quando ela começa a ser valorizada, ela sai da comunidade negra e começa a vai para outra mão. Então a gente fala das escolas de samba, por exemplo, que sempre foram mantidas pela comunidade, e essa comunidade, em sua maioria, era uma comunidade negra. Quando você vai ver hoje, os grandes donos de escolas de samba não são pessoas negras. Então, a intenção é que valorize, mas mantenha o protagonismo nas mãos de quem originou aquela movimentação.
Quando a gente fala da população negra no Brasil, a gente está falando de 1,7 trilhão de reais movimentados na economia. Como é que se mede isso, esse valor? Esse valor, nós temos, eu não lembro diretamente, eu acho que é o Instituto Locomotiva que tem esse dado, e o Instituto Etos também, mas esse valor, ele acaba sendo um consumo que você vai de bens e serviços no geral, mas você não consegue ver esse valor indo para dentro dos empreendimentos negros, fazendo com que esse dinheiro fomente o emprego de outras pessoas negras. E é essa a ideia do Black Money, E é essa a ideia, que pelo menos 30% desse valor se mantenha dentro da comunidade, que é 75% dos 10% mais pobres do país. Então, quando eu falo de colocar, fomentar esse valor nas mãos da base da pirâmide ou losango socioeconômico, eu estou falando de movimentar toda a economia de um país. E agora, nossa entrevista está acabando, passou rápido, né, Nina? Fala aí rapidamente para a gente encerrar das metas do futuro para o Black Money e dos desafios. Então, a gente acabou de lançar o braço de serviços financeiros, a nossa maquininha de cartão, a pretinha, que está em algumas cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, indo para o Nordeste também. E a ideia é ter taxas mais justas na mão de microempreendedores negros, e viabilizar futuramente aí para 2020 microcrédito para esses empreendedores, também a nossa e-wallet e o marketplace para concentrar esses empreendedores digitalmente. Então, a gente está adentrando o mundo tecnológico, a gente está conseguindo aí ter uma educação empreendedora, ter uma educação financeira, e a gente precisa escalar, olhar não só para a subsistência, mas para o nível de competição, para aí sim trabalharmos conscientemente a nossa equidade de oportunidades para todas as pessoas na sociedade brasileira e no mundo. E eu desejo sucesso aí, que tenha Obrigada, bons frutos, novos e bons frutos. Eu Obrigada. agradeço o convite a toda a produção do Impressões e até a próxima. Eu que agradeço, Nina. Obrigada. Até a próxima.